boa noite. Vamos retomar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Esse estudo que a gente realiza de forma minuciosa, de forma detalhada, nos atenda a um versículo em média por reunião, às vezes mais reuniões por versículo. Atualmente a gente está na passagem inicial do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Já vimos os versículos 1, 2 e 3. E para continuar no versículo 4, eu gosto sempre de fazer isso, né? Retomar um pouquinho, para a gente nunca perder o fio da meada. Já que a gente sabe que Mateus tinha uma orientação didática no livro dele. O livro dele funciona quase como uma apostila de estudos mesmo, né? E existe, portanto, um tema central que atravessa toda essa passagem, que é a noção de grandeza ou pequenez social. O problema é que a perspectiva de tamanho, a perspectiva de grandeza ou de miudeza, para a gente pensar no miudinho, né? Que era comum nas pessoas que compartilhavam o convívio com Jesus, é diferente daquela que ele enxergava. Enfim, são sociedades diferentes. A sociedade em que eles viviam e a sociedade sobre a qual Jesus falava. São sociedades distintas, com critérios de grandeza distintos, diferentes. E isso gerou muita incompreensão, muita confusão entre os próprios discípulos. Quem assiste o The Chosen percebe isso, né? Na quarta temporada, a gente não vai dar spoiler, porque é a temporada, né? É a quarta temporada. É nítido a confusão entre eles, né? A respeito dessa questão da grandeza, como isso era motivo, muitas vezes, de atrito entre eles. E isso não é só o que está no roteiro da série, não. Isso é o que a gente percebe no texto bíblico. Salomé, por exemplo, mulher de Zebedeu, indignada, porque, de repente, Jesus parece dar mais cartaz para Pedro. Não é assim, Tânia? E menos cartaz para os filhinhos dela, Tiago e João. E aí ela fala com eles, ó, você tem que conversar com Jesus. Ela chega a pedir para o mestre que um filho sentasse à sua direita e outro filho sentasse à sua esquerda. Né? São postos de importância que ela imagina para eles. Ela não entendeu. Zebedeu, segundo a passagem que a gente tem da família Zebedeu, no livro Boa Nova, Zebedeu entendeu. Só que entendeu depois que conversou com Jesus. A maioria dos discípulos, alguns discípulos entenderam um pouco antes, mas entender mesmo só depois que Jesus é crucificado. Porque aí a encarnação dele se completa, eles entendem que o tal Messias não foi um rei. Não um rei segundo os critérios do mundo. Porque ele nasce pobre, miserável, numa manjedoura, e desencarna como um bandido, num processo de execução penal, uma pena capital, uma pena máxima de execução, como se fosse o pior dos seres humanos. Ele não teve no mundo, nos seus 33 anos de vida, né? Ele não teve no mundo nenhuma experiência, né? Nenhuma ocasião em que ele estivesse em destaque social, segundo os critérios, os padrões do mundo. Enfim, para o mundo, Jesus nasceu e morreu um pé rapado, né? Um Zé Mané, um Zé Povinho, como as pessoas dizem hoje. A passagem toca nessa questão. Essa passagem é mais uma tentativa de Jesus de conscientizar os discípulos a respeito do modelo de sociedade que ele veio apresentar, que ele veio propor. Parece que é uma coisa já resolvida, mas não é.
Parece que é uma coisa que Jesus disse, na época não entenderam e depois entenderam. O movimento espírita, eu falo pelo menos a respeito do movimento espírita brasileiro, com a qual eu convivo bastante, já viajei muito, hoje viajo menos, mas já viajei muito. Conheço centro espírita no Brasil inteiro. O movimento espírita brasileiro, eu não tenho garantias se entendeu. Uma parte do movimento espírita, pelo menos, eu acho que não entendeu. Não entendeu o quê, Luísio? Retomando o versículo, hoje, a gente vai aprofundar nessa questão. Tá bom? O que a gente já viu? Os discípulos perguntando para Jesus quem é o maior e quem é o menor no reino de Deus ou no reino dos céus, para comparar e saber se é o mesmo critério do mundo. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, fala, olha, o maior ou o menor, o critério, a régua, é essa criança. O maior no reino de Deus é aquele que mais se aparecer com ela. Só que ela é pequena. É a metáfora perfeita, né? Em se parecer com a pequenez, com o tamanho dessa criança no mundo, entre os homens, é aquele que vai ser maior no reino de Deus. Tá bom? Que versículo que nós trazemos hoje, então? Versículo 4. Jesus dando um resumo da ópera. Portanto, aquele que se diminuir como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que se diminuir como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Uma criança, quando vai comer, se bem que o Chico come muito, mas uma criança como vai comer? Uma criança com 30 quilos, 20 e poucos quilos, né? Ela come o mesmo que o Aloísio, com mais de 100 quilos? Não vou revelar quantos. Mais de 100. Não come. A criança come bem menos, né? A gente fala assim, fulano come que nem um adulto. É eufemismo, não come igual um adulto, né? Uma criança não come igual um adulto, um homem, né, de 100 quilos. Não come. Ela come pouco. A roupa da criança. Uma camiseta infantil. Uma criancinha de 5, 6 anos. Consome a mesma quantidade de tecido que um homem adulto? Não, né? Não. A quantidade de água que uma criança consome é comparável à quantidade de água que um adulto consome? Também não. Se a gente for considerar o espaço dentro da casa, o espaço que uma criança... Também o Chico é meio espaçoso. Mas, enfim, se você colocar a criancinha parada, ela ocupa num sofá o mesmo espaço que um adulto? Não, não ocupa. O que eu estou querendo dizer? A criança, ela tem um consumo em relação ao mundo mínimo. As necessidades de uma criança, e aí nós voltamos a dizer, eu tenho que ficar repetindo toda a reunião, nós não estamos considerando a criança pós-moderna, que consome, né, possivelmente quem mais gasta na casa. Não, a gente pensa na criança natural. A criança enquanto um organismo em desenvolvimento. Ela consome recursos do mundo tanto quanto um adulto? Não. Nem o mesmo espaço ela ocupa. Quando Jesus fala sobre a gente se diminuir, a gente se apequenar e ficar como a criança, ele está falando também, dentre várias coisas, né? Ele está falando também da simplicidade da criança nas suas necessidades, nos seus anseios.
a gente exigir pouco da natureza e da vida. O mínimo. O mínimo. Por quê? Quando eu reduzo as minhas necessidades ao mínimo, necessariamente, perante os homens, perante César, perante a sociedade dos homens, eu vou passar a valer menos. Porque se eu reduzo a minha necessidade de consumo, eu reduzo a minha necessidade de obtenção de coisas. Eu reduzo a minha necessidade, bastante a minha necessidade de recursos monetários. Quem tem menos dinheiro, quem tem menos objetos, quem tem menos imóveis, quem tem menos no mundo, também vale menos. E aí, se você imagina uma escala social, uma escadaria social, esse que precisa de menos, ele está em que posição da escada? Daí, a postura de se assemelhar à criança nas suas necessidades, nas suas demandas, te coloca numa posição inferior perante os homens. Jesus vivia igual a Abigail, lá do terceiro episódio da série, que nós já mencionamos aqui, né? Jesus tinha uma necessidade mínima. Comia pouco. A tendazinha onde ele dormia era pequena. A roupa dele era uma só. Um par de sandálias, só menos. Tá entendendo? Quando um figurão da sociedade palestina do século I olhava para Jesus, morando naquela tendinha, usando aquela roupinha que eu comentei com vocês, né, na semana passada, que os alunos aí até reparam que a roupa é curta, que aparece a canela, né? Consumindo pouco tecido, comendo pouco, magrinho. Quando olhavam para essa figura, enxergavam nele uma pessoa importante? Não. Porque um dos critérios de importância na nossa sociedade é a quantidade de coisas que possui, de bens que possui. O dinheiro, quantidade de dinheiro que se gasta. Para você ter uma posição de destaque, você precisa ser um grande consumidor. Para você ser um grande consumidor, você precisa ser um grande conquistador de recursos. Um grande fazedor de dinheiro. Mas para você fazer muito dinheiro, você tem que dedicar à obtenção do dinheiro muito tempo ou pouco tempo? Muito tempo. Se você passa muito tempo obtendo dinheiro, quanto tempo te sobra para a caridade espontânea? Aquela que se faz sem dinheiro. Quanto tempo? Pouco. E para a oração? Pouco. E para o estudo? Pouco. Enfim, a gente chega a uma equação. É assim. Quanto maior você deseja ser na sociedade dos homens, menos tempo para Deus você vai dedicar. E, consequentemente, na sociedade divina, a sua posição vai ser menor. Quanto menor for a sua posição na sociedade dos homens, sinal que menos você consome, portanto, menos dinheiro você precisa. Portanto, menos você trabalha profissionalmente e mais tempo você tem para dedicar às coisas de Deus. A oração, o estudo, a caridade espontânea. Aí você cresce na sociedade divina, que é uma sociedade vindoura. Ela ainda não se estabeleceu. Quando Jesus fala assim, é você se preparando para viver nela, mas ainda não vive. É inversamente proporcional.
Por isso é que Jesus vai dizer, não dá para servir os dois senhores, porque é uma gangorra, seu Adelmo. Se você subir em uma, você desce na outra. E para você subir na outra, naturalmente, você vai despencar na primeira. É uma gangorra. Então, é Deus, você vai descer no Imamon. É Mamon? Subiu em Mamon? Você desceu para Deus. Depois que eu fizer essa explicação, vou ler o versículo de novo para vocês. Porque aquele que se diminuir como esta criancinha, esse é maior no reino de Deus, no reino dos céus. Entendeu? Pode falar, César. Exatamente. Exatamente. Então tá, ó. Quem não assistiu The Chosen tem que sofrer com os spoilers, porque aí dá pressa de assistir, né? E eu ando me dedicando à divulgação do The Chosen igual eu divulgo Tim Vanessa, igual eu divulgo Paulo Estevão, né? Então agora vocês têm mais coisa para fazer na vida. Além de ler Paulo Estevão pelo menos 20 vezes, é escutar Tim Vanessa pelo menos uma vez no dia e assistir The Chosen pelo menos uma vez na semana. Pronto. Aí sabe o que você tá? Nutrido, alimentado. Então vamos falar, o Nicodemos, né? Nicodemos, depois do encontro com Jesus, ele volta para casa e ele tem um choque de realidade. Ele olha ao redor dele e a casa dele tem casa que é assim, é um museu, né? De tantas coisas, são coisas demais. É roupa demais, é móvel demais, é tapeçaria demais, é jarro, vaso, decoração, né? Objeto ornamental demais. É muito. O Chico, ele anda nós andamos tendo um problema com o Chico. Nós estamos tendo que ensinar o Chico a brincar. Imaginem eu tendo que ensinar o Chico a brincar. Por quê? A gente percebeu que a avó fica com ele durante a semana na parte da manhã, para eu e a Ju trabalhar. A avó, ela também tem as coisinhas dela para fazer, né, vovó? E aí o Chico vai pro stream. Assim que fala, né? Stream. Na minha época, quando eu e a Ju, a gente era pequeno, passava o show da Xuxa. Eu sou antes da Ju, né? O meu era a turma do Balão Mágico, né? Passava. Aí tinha a programação de desenhos. Então você tinha entre as 9, 8 da manhã e as 11h30 da manhã para assistir os desenhos. Depois não passava mais. Era só aquele desenho naquele canal. Com alguma sorte, quando os programas infantis não chocavam o horário, você assistia desenho num, corria e ia para o outro canal, porque estava ainda passando desenho no outro. Depois parava. Era novela, jornal, filme, futebol. E aí, o que a criança tinha que correr e fazer? Tinha que brincar, né? Sozinho no quintal. Acontece que agora, com as plataformas de vídeo, se o menino quiser assistir desenho 24 horas por dia, ele tem lá 24 horas de programação de desenho. Aliás, ele faz a programação. Então é um exagero. Tem hora que ele fica perdido. Pai, o que eu assisto? Eu tenho que dar umas dicas. Ah, filho, assiste esse desenho. Porque é muita opção, é muito. E eu que sou do tempo em que você ia na locadora e você ficava perdido. Nossa, é coisa demais, né? Você não sabia nem que filme que escolhia. Agora no Netflix, não é assim? Nessas outras plataformas, você fica perdido, porque é muito. É muita coisa demais. Quando tem menos, você fica mais focado. Você fica mais focado. Bens também é assim.
Aí na fase final, agora, vou dar uns spoilerzinhos, né? Os discípulos estão indo de Cafarnaum para Jerusalém. É a última viagem, né? Para Jerusalém. Depois, o negócio do spoiler do The Chosen é que todo mundo sabe como é que termina, né? Não tem que ver como isso. A Bíblia já deu o spoiler do The Chosen, né? Então eles saem de Cafarnaum e Jesus pede para eles irem seguirem sozinhos. Aí, na narrativa ficcional da roteirista, eles no caminho encontram com o mensageiro da Joana de Cusa. E ela tem uma caixa, e ele entrega uma caixa para eles, é um presente da Joana. E eles abrem e são tesouros. Tecido da Índia, incenso, pedras preciosas, baixela de prata, joias, presentes, tudo que ela tinha de valor. Olha só o que vai acontecer. A Joana começou a perceber, esposa de um grande comerciante, né? Ela começou a perceber o que é a sociedade que Jesus está propondo. O que ela resolve fazer com a casa dela, dona Joana? A dona Joana. O que ela resolve fazer com a casa dela? Esvaziar. Não, na sociedade vindoura eu não preciso disso tudo. Ela pensa, eu vou mandar isso tudo para eles fazerem um recursozinho para ajudar no ministério, né? Então ela põe tudo numa caixa, entrega para o serviçal dela e fala, entrega para eles, eu não quero mais nada disso não. Só que eles, que não tinham nada, quando abre a caixa e vê aquele tanto de coisa, olho, o Judas então, nossa, né? Ele que ficava com um saquinho de moeda, com aquele tanto de coisa, aí eles começam a dividir entre eles, né? Ó, você vai vender o tecido, você vai vender a prataria, você vai vender as joias, você vai vender o incenso, você... E aí eles ficam cada um com um montão de coisas e começam a caminhar para ir para a cidade, para negociar, para transformar essas coisas em money, em dinheiro. Sabe o que acontece? Eles encontram com um pelotão de soldados romanos. Segundo a lei romana, qualquer judeu deveria ajudar os romanos a carregarem a sua bagagem militar por tantas léguas, quando fossem solicitados. E os romanos falam para eles, larguem tudo porque vocês vão carregar nosso material militar por tantas léguas. E eles têm que deixar tudo aquilo aonde? Pelo caminho. Vamos parar por aí, porque mais que isso é spoiler. A gente para por aí. Tem que largar tudo, porque aquilo era peso desnecessário. Não tem balão que sobe, se o baloeiro não souber largar o peso desnecessário. Senão ele não sobe. Hã? E a gente vive na internet, nas Shopee da vida, nas Shein da vida, né? Tomara que o canal não caia, né? Tomara que... Não é assim? A gente entra a qualquer bugiganga, tem gente que é viciado. Antes de dormir, ficar no celular comprando coisas, bugigangas. Morre de trabalhar para ter o prazer de comprar coisas, de adquirir bens. Vamos ver o que o Emmanuel tem a comentar sobre isso? Bom, antes disso, eu estava indo direto para o Emmanuel, mas é importante a gente concentrar agora nesse diminuir, que é a palavra-chave de hoje, apequenar-se. Vocês vão encontrar algumas traduções que vão trazer outras traduções, outras palavras possíveis, tipo humilhar-se, né, rebaixar-se. Mas eu gostei da tradução que o Haroldo usou. A palavra tapeino ou tapino, em grego, ela pode significar rebaixar a condição humilde, no sentido mais metafórico, no sentido social,
reduzir às circunstâncias mais pobres. Ser categorizado abaixo dos outros, tá vendo? Tudo uma perspectiva social. Que são honrados ou que são aclamados. Humilhar-se, aí sim, ou rebaixar-se para uma vida humilde, ou uma vida simples, desprovida de bens. Então, vamos pensar a palavra no seu uso social na Grécia Antiga. Vocês sabem o que quer dizer Filipe? Filipo? Filo, o amigo. Hipo, cavalo, o amigo dos cavalos. Eram os nobres. Filipos eram os nobres. A nobreza grega. Porque o símbolo de status era possuir duas coisas: cavalos e escravos. Quanto mais cavalos você possuía e mais escravos você possuía, mais destaque você tinha na sociedade grega. Fala, Reinaldo. Lembrando que a palavra primeiro que fala para escravos é também pai, que é a mesma para criança. A mesma criança. Olha que genial. Daí da onde vem pedagogia, paidos agogê. Paidos é criança. E escravo também. Quem, na sociedade grega, quem que era o nível mais baixo da sociedade? O escravo. O escravo. E também, né? Eram 3 pessoas que não tinham cidadania em Atenas. Três tipos de pessoas. O escravo, a criança, porque não estava em idade militar, e a mulher. E o estrangeiro. Jesus vai ter como os maiores seguidores dele no Império Romano os escravos. Ele faz uma pregação de elogio à infância como referência. Ele anda acompanhado de mulheres, inclusive algumas delas eram discípulas. O exemplo é Maria de Magdala, o mais icônico, mas eram outras também. E confraternizava com gentios, com os goim, os estrangeiros. Então, a movimentação social de Jesus era entre aqueles que, na escala social, eram considerados os mais insignificantes. Os mais insignificantes. E eu, quando vou chegando no meu restaurante de predileção e venho aproximando aquele que a gente pejorativamente chama de noiado, aquele rapaz que mora na rua e que pede para vigiar seu carro por umas moedinhas para comprar, às vezes, uma carochinha de álcool, uma pedra de crack, sabe aquele? E ele vem aproximando e a gente já faz cara feia. Eu indo pro meu restaurante aqui com a minha família e ver esse maluco pedir para vigiar meu carro. Porque, na verdade, quando eu olho para ele, eu não vejo um ser humano, eu vejo um bicho. É tipo quando o cachorro vem aproximando da mesa e você faz, sai! Quer dizer, se for o cachorro vira-lata, né, dona Cíntia? Porque se for o cachorrinho de raça da minha casa, eu ponho no colo. Se for o vira-lata da rua, eu falo, sai! A dona Cíntia é diferente, né? A dona Cíntia ela sequestra o cachorro, né? E aí você trata aquele ser humano como um cão da rua. O Belchior, compositor Belchior, tem um verso na música dele que ele fala assim: Deus criou os cães da rua para morder vocês que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés. Ele faz uma relação entre o cão da rua, o vira-lata, e o morador de rua. Você trata ele aos pontapés. E aí Jesus vira para os discípulos e fala, olha, sabe aquele pessoal que a gente considera, né, o paidos, a base da sociedade? Se você não for um deles,
procure ser. Trabalhe para ser. Queira ser. Como assim, Aloysio? É assim, existe uma miséria, que é aquela miséria imposta pela injustiça social, que essa é uma miséria maldita. Essa é uma miséria que tem que desaparecer do mundo. É aquela miséria que foi imposta pela sociedade. A criança faminta. Essa miséria, ela tem que desaparecer. Agora existe uma outra pobreza. Uma pobreza voluntária. É uma pobreza espontânea. É daquele que não nasceu com pouco, mas ele decidiu, ele quis não ter nada. Sabe como é que o Emmanuel vai chamar isso? É o texto que eu separei para a gente poder estudar. No livro Dinheiro. Olha o nome do livro. Dinheiro. Lição 14. Ele chama de A Pobreza Feliz. Quem poderia me citar aqui um personagem da história do cristianismo que praticou a pobreza feliz e se tornou icônico por isso? Francisco de Assis. Porque ele era filho de um mercador de tecido. Gente, o comércio de tecido na Itália, no final da Idade Média, quem mexia com isso era magnata, era milionário. Ele era filho de um milionário. Ele pratica a pobreza feliz. E escandaliza a sociedade de Assis, escandaliza o pai. Ele é rejeitado pela família, porque ele fez uma opção de pobreza. É louco, né? É louco. Porque isso que eu estou falando já há algumas semanas aqui, muita gente acha loucura. Acha que eu estou com ideia fixa. Eu recebo muitas mensagens pela internet. Você só fala nisso. Aí, tem um argumento para eu dizer para vocês, que é quando dizem assim, por que você não fala sobre a perda de entes queridos, por exemplo, para consolar? Você não fala de quem, por exemplo, a questão da resignação na doença? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sabe por que a nossa sociedade tem lidado tão mal com a morte? Tem lidado tão mal com a doença? Tem lidado tão mal com a separação de casais, com os desarranjos familiares? Porque é uma sociedade espiritualmente despreparada. A gente é espiritualmente despreparado para viver um divórcio. É despreparado para perder um filho. É despreparado para viver uma doença grave. E sabe por que a gente é despreparado para isso? Porque quando a gente não está vivendo o drama, a gente está focado em quê? Trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, para gastar esse dinheiro com muitas coisas. Agora faz sentido para vocês por que eu estou batendo nessa mesma tecla? Isso, bem lembrado, Siddhartha Gautama, né? Buda, o pai dele criou ele dentro de um castelo murado, para que ele não conhecesse a miséria. O caminho de iluminação dele passou por um processo quê? De renúncia a isso. Quando é que inicia o processo de iluminação de Buda? Quando ele sai do palácio real e vai caminhar entre os pobres. Vai caminhar no meio da miséria. Aí começa a iluminação dele. Então, gente, quando eu bato nessa tecla sem parar, é porque não existe preparo espiritual para a dor se você não se afastar do mundo. A busca de espiritualidade é a saída consoladora para viver todos esses processos inevitáveis de dor. É inevitável perder alguém que a gente ama. Você não escapa disso.
É inevitável uma hora você adoecer. Ou é inevitável que uma hora uma pessoa que você ama adoeça. É inevitável que em algum momento você viva um abandono afetivo, um amigo te dê as costas, às vezes a esposa te deixe, um filho te dê as costas. É inevitável viver isso. O que a gente precisa é se preparar espiritualmente para essa questão, para essas experiências. Mas quando você está focado, carreira, dinheiro, consumo, quando você não sai dessa roda viva, você não vai ligar para isso. Essa semana, eu assisti uma palestra do meu amigo, meu irmão, que além de meu amigo, meu irmão, eu sou fã de carteirinha, Arthur Valadares. E o meu maninho Arthur, ele fez uma palestra chamada Aguilhões. Eu estou divulgando aqui, procurem lá, gente, digitem Arthur Valadares Aguilhões. E aí o Arthur ele fez uma comparação muito feliz, analisando a tempestade acalmada. Aquela ocasião em que Jesus, os discípulos de Jesus entram no barco, Tia Adriana, Jesus fala para eles, façamos-nos a outra margem. Eles entram no barco e Jesus, quando a tempestade chega, Jesus está dormindo na polpa do barco, no cantinho do barco. E aí o Arthur ele fala um negócio genial, ele fala assim, esse negócio de fazer para outra margem, só que ele fala com toda a formalidade que é própria do Arthur. Vocês não acreditam, o Arthur, gente, na intimidade é daquele jeito, né? Ele tá lá em casa tomando café, aí ele quer chamar a Flávia para ir embora, e ele fala assim, querida, vamos agora pegar a estrada? É daquele jeito, né? Você liga, Arthur, como é que você tá? Prezado amigo Aloísio, estamos bem aqui em casa. Ele é um dos amigos mais engraçados que eu tenho. Eu acho ele hilário por isso, né? E aí o Arthur ele vai explicando e fala, olha, quando a gente vai fazer outra margem, é quando a gente topa uma encarnação. A gente entra num barco, entra num corpo. A nossa vida, corpo, convívio familiar, emprego, é uma embarcação. E nessa embarcação, quando está tudo bem, onde é que Jesus está? Dormindo num cantinho. Que ele é desnecessário. A gente nem lembra dele. Porque a gente está tão ocupado com as outras demandas, Fabel, com o trabalho do barco, jogar a rede, puxar a rede, subir a vela, descer a vela, pegar o remo, remar, parar de remar, tão ocupado com as demandas do barco, que a gente nem lembra que dentro do barco, lá num cantinho, esquecido, abandonado, está o Cristo. Mas ele ainda está no barco. Só que eu nem lembro que ele está lá. Aí, de repente, no horizonte, aparece o quê? O temporal. Ele se avizinha. Aí, de repente, o temporal cai. Aí eu lembro que lá no barco está ele. Senhor, Senhor, salva-nos que perecemos. Valei-nos, Senhor. Aí eu lembro que eu tenho um Cristo. Mas só quando a tempestade chega. Aí eu lembro dele. Aí ele vem e acalma a tempestade para. E não é que muitos de nós põem o Cristo para dormir de novo? E só acorda ele quando surge outra tempestade? Esse barco velejando com o Cristo dormindo no cantinho e o marinheiro todo atarefado com as demandas do barco, é a nossa vida comprometida com a realização dos nossos sonhos. Qual é a realização dos nossos sonhos? Passar no CNU, viajar para o resort. Daqui 2 anos eu vou juntar mais dinheiro que eu vou para o estrangeiro. Trocar o carro, pintar a casa, expandir a empresa, não falir a empresa. Essas coisas. Elas me tomam o tempo inteiro. Aí quando chega a tempestade, quando chega a morte de alguém que eu amo, quando chega a enfermidade, quando chega o desemprego, eu estou despreparado. Aí eu grito pelo Cristo. Aí eu quero acordar ele. Não é melhor navegar com ele ativo, operando com ele?
Não é melhor? Então, viver a espiritualidade, ainda que isso signifique renunciar às coisas do mundo, aos ganhos do mundo, às posições do mundo, é manter o Cristo ativo, desperto dentro de mim. Então, eu vou estar sempre preparado para viver qualquer dificuldade. Certo? Aí o Emmanuel vai comentar. E ele diz o seguinte: quem se empobrece de exigências da vida física, olha o que eu falei no comecinho, ter um querer parecido com o da criança. Menos comida, menos roupa, menos casa, menos carro, menos horas de trabalho, menos horas de promoção, de investimento. Eu fico doido com umas coisas. O sujeito, ele parece que caça serviço. O sujeito tem um emprego, aí ele vai e arruma mais coisa. Trabalha. Foi uma dura conquista trabalhar 8 horas por dia. Foi uma dura conquista social. Mas o sujeito quer trabalhar 30, num dia de 24 horas. Não é? Acorda de madrugada para responder em e-mail da empresa. É verdade. Acorda de madrugada para responder coisa. No outro dia, eu entro no meu e-mail, eu vejo a hora que chegou o e-mail de chefe, que eu não acredito. Eu falo, que é isso? Ou tá com insônia, ou tá lutando contra o sono. Eu me lembro, quando eu e meu amigo Júlio Adriano, a gente estava produzindo um monte de livro, um livro atrás do outro, o ser, né? E aí, com trabalho profissional, a gente ia revisar livro de madrugada, 3 horas da madrugada, eu e o Júlio revisando Morro Alto. Aí um dia a gente foi num trabalho mediúnico, nós dois, e os espíritos falaram assim: escuta, vocês estão trabalhando, produzindo de madrugada, e a gente todo orgulhoso. Sim, trabalhando pelo Cristo, até de madrugada. Aí o benfeitor falou assim pra gente: e do lado de cá não tem serviço, não? Nós estamos aqui esperando vocês saírem do corpo, a gente dar instrução, orientação, vocês trabalhar fora do corpo. Mas vocês não dormem? Ah, tá. Não é? Não é? Em 4 horas de sono não dá para trabalhar muito. Né? Até que você atinge o sono REM para desprender do corpo, tem serviço. Dormir, fazer uma prece, dormir bem. Se não dá 8 horas, 7 horas, 6 horas, é menos que isso. Por causa de dinheiro, não, né, gente? Por causa de carreira, não. Se acordar de madrugada para socorrer um vizinho doente, tudo bem. De madrugada, como já aconteceu com cólica de um filho, é outra história. Agora, acorda, dormir pouco para fazer dinheiro, só se suas demandas forem enormes. Só se as suas demandas foram enormes. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Quem se empobrece de exigências da vida física recebe os tesouros inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra, surpreende a riqueza da paz em si mesmo. Vou repetir. Quem se empobrece, ou seja, diminui, de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra. Diploma, cargo público, cargo na empresa privada, casa, cartão de crédito, celular. Poxa vida. São aflições inúteis. Aflições inúteis. Aí tem a passagem de Marta e Maria, né? Eu não aguento, eu dou uns spoilers mesmo.
Aí, na ficção do The Chosen, né? Jesus está lá com os discípulos, a Maria, irmã de Lázaro, o olho brilhando, bebendo as palavras de Jesus, e a Marta arrumando a recepção, porque a recepção tem que ser perfeita, e arruma a comida, e brava, porque a Maria não estava ajudando ela. Aí ela passa com a cara feia, olhando para a irmã, servindo todo mundo. E aí Jesus, nossa, é muito saboroso o que você fez, né? Jesus, o personagem, né? Da série, muito saboroso o que você fez. Mestre, podia ficar melhor se a Maria me ajudasse, né? Marta, senta aqui. Marta, senta aqui. Essa comida, Jesus, o texto da série não mostra isso, não diz exatamente isso. O texto bíblico em Lucas não diz isso, mas eu vou dizer, porque é o que ele quis dizer. Marta, a comidinha que você está servindo vai virar cocô. Marta, essas coisas vão passar. Tudo vai passar. Vai virar pó. Minhas palavras não passaram. Minhas palavras não passaram. Quem se empobrece de vaidade amealha as bênçãos do serviço. Aí eu sublinhei vaidade. Porque tem um momento que você já conquistou tantos bens, você tem tanto conforto, você adquiriu tanta segurança material e continua na luta por isso, que não é mais pelo conforto. Não é mais para morar bem, comer bem, vestir bem. Não é mais. É para simplesmente manter uma posição. Sabe por quê? A nossa vaidade, ser demitido é uma humilhação. Na nossa vaidade, falir uma empresa é humilhação. O que os outros vão dizer? Empresa, às vezes, passar de pai para filho. Né, seu Murilo? Empresa familiar. Fechar as portas. Na nossa vaidade, a gente considera o que os outros vão dizer. Mas você não está mais com um crachá? Ué, você não está na fila? Não, me mandaram embora, me demitiram. Você fala, aquilo dói falar. Eu fui demitido, dói. Então você faz de tudo. Você dá seu sangue pela empresa, pelo serviço. Porque perder aquilo é humilhante. Então você não está trabalhando mais por conforto. Você está trabalhando por vaidade. Quem falou foi Emmanuel, vou repetir. Quem se empobrece de vaidade, quem joga essa vaidade tola no lixo, amealha, ganha uma outra coisa. As bênçãos do serviço. Como assim, Luiz? Se você abrir mão do cargo, porque só vai ter cargo de importância da empresa quem fizer hora extra, quem fizer serão, quem responder e-mail do chefe de madrugada, quem trabalhar no final de semana. Esse que vai chegar lá no topo, não é? Aí você abre mão disso, tia Adriana, para te sobrar tempo. Sobrar o tempo, o quê? Para ficar à toa? Não, amealha as bênçãos do serviço. Na hora que Deus perceber que você está mais desocupado dos interesses profissionais e de ganho, ele falou, opa, agora ele tem tempo para mim. Aí vai começar a surgir, aparecer de todos os lados o quê? O serviço da caridade espontânea. Aí vai começar a aparecer o serviço. Vamos falar de nós, então? Aqui, debaixo desse teto, tarefa espírita. Não falta. Mas falta trabalhador. Falta trabalhador. Quer ver uma coisa? Mãe, tia Adriana, sábado aqui no encontro de mães, nossa tarefa de assistência fraterna. Total, quantos trabalhadores tinham? 4 pessoas.
Quantas mães são assistidas? 85 mães. Sábado aqui tinha 85 mães para comer. Com seus filhos. Quantas crianças, tia Adriana? Então, as mães, mais as crianças. Umas 90 pessoas para serem servidas, amparar, para tomar passe, para escutar uma palavra cristã, para comer um prato de comida. E 4 trabalhadores. Não vamos ficar pensando no fulano ciclano, que eu sei que numa hora dessa vocês estão pensando no fulano. Não, pensa em você. Se no dia, na hora, você estava em outra tarefa, em outro serviço, tudo bem. Mas se no sábado, à tarde, se não fosse para cumprir as horas de contrato, se você estava fazendo dinheiro, você estava faltando da tarefa aqui da casa. Claro, né? O Rafael trabalha na área da saúde, ele estava cumprindo o plantão dele no sábado à tarde. Tudo bem, né, Rafael? É uma coisa. Agora eu já cumpri minha hora de serviço. E o que deveria ser hora dedicada ao serviço espontâneo. Se eu estiquei o tempo dedicado à profissão para fazer mais dinheiro, alguma coisa está errada na minha vida. E eu só vou descobrir ela quando a tempestade chegar. E eu precisar acordar o Cristo. Aí o Emmanuel fecha essa parte do texto dizendo assim: não vale amontoar ilusões que nos enganam somente no transcurso de um dia. Amontoar ilusões. A glória do mundo, a glória social, o prestígio social, a riqueza material é uma grande ilusão. Gente, o corpo humano é macio, é frágil. Nossos órgãos internos são frágeis. Nossos ossos são quebradiços. Quer dizer que se eu levantar, acabar esse miudinho, hoje, fizer uma prece e escorregar no tapete ali da porta e bater a cabeça, eu desencarno daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos. Então, toda a glória que eu adquiri na carne vai ficar na carne. Vai ficar na carne. E tudo aquilo que eu adquiri como patrimônio espiritual é meu. Isso ninguém tira. Não vale sermos ricos de mentiras no dia de hoje para sermos indigentes da verdade no dia de amanhã. É uma grande mentira. Sabe? Eu já pensei várias vezes em afastar do Instagram, mas ele é tão útil para o meu trabalho, não é profissional não, viu? Para o meu trabalho, divulgação do evangelho, que eu não posso abrir mão dele. Mas, inevitavelmente, você tem que ter contato com a futilidade. Meu Deus do céu, como essas redes sociais são tolas. Tolas. Tem coisa mais inútil do que o vídeo da casa do artista? Olha que coisa vazia, o artista abrindo a porta. Seja bem-vindo à minha casa para ele mostrar um sofá, mostrar a piscina, mostrar sabe? O piano de cauda. Que coisa mais idiota, estúpida. E como essas imbecilidades virtuais tomam tempo na nossa encarnação. Quanto tempo a gente passa vendo isso? Assistindo isso? Dando ibope para isso? Dando visualização para isso? Curtindo isso? Quanto livro para ler? Quanta palestra para assistir? Quanta boca para alimentar?
que agora esse universo vazio de consumo é invadido pelo universo do ganho, que são dois universos gêmeos. Aí é o cara que entra e fala assim, está com dificuldade financeira? Faça o meu curso parcelado em tantas vezes e eu te ensinarei como faturar 1 milhão, como multiplicar a sua renda. Será que ninguém percebe que um infeliz desse é médium das trevas? Para usar um termo bíblico, mas que os espíritas entendem do que eu estou falando, que ele está a serviço de Satanás. Do que divide, do divisor, do que separa, do daimon que separa, que nos distancia de Jesus. Aí, o Judas, na série The Chosen, ele vira para Jesus e fala assim, mestre, já que nós estamos aqui perto em Jerusalém, eu posso visitar o meu antigo mestre? Porque toda profissão você tem um mestre na tradição judaica da Palestina. Você é um carpinteiro, você teve um mestre carpinteiro, geralmente seu pai. No caso de Judas, ele teve um mestre negociante. Aí ele vai visitar esse antigo mestre, agente de Satanás. E ele chega e o antigo mestre fala assim, e aí, como é que está a sua vida seguindo o seu novo mestre? Aquele pé rapado, miserável, pobretão, que não tem onde cair morto, e não tinha mesmo. O Zé de Arimateia arrumou um túmulo para enterrar, porque senão ele ia pro lixão. O corpo dele ia pro lixão. Aí o Judas fala, eu tenho uma tarefa de importância no grupo. Qual que é? Aí eles perceberam que eu tinha talento pros negócios, e agora eu sou o tesoureiro do grupo. Ah, que ótimo. Então você está aplicando tudo que aprendeu comigo? O Judas, eu aprendi muito com você sobre isso. Isso, diálogo ficcional da série. Relevantíssimo, importantíssimo. Aí ele vira para Judas e fala assim, e quanto é que eles estão te pagando para esse serviço? Não, eu disse, vocês não estão me pagando nada, não. O quê? O Chico que fala assim, meu filho, o quê? O quê? Então você usa os seus conhecimentos profissionais para administrar as finanças do grupo e eles não te pagam por isso? Não. Mas está muito errado isso. Eles deviam te pagar por isso. Quer dizer, ele queria que o Judas virasse esse cara que vai ensinar, sabe? O especialista em fazer dinheiro, o cara que é bom de fazer dinheiro, que é bom de multiplicar, que é bom de prosperar, e que ganha dinheiro para ensinar os outros a ganhar dinheiro. Não é de Deus, gente. Não é de Deus. Mas, Luísio, se isso não é de Deus, que fala é de Deus? Aquela que fala, vai, vende o que tem, distribui entre os pobres, fica com nada, sem nada e depois me segue. Isso é de Deus. Isso é Deus. Mas isso é loucura. Paulo falou isso. Porque o evangelho de Jesus é loucura para os homens. É loucura para os homens. O pai de Paulo, um comerciante de tecido, não é assim, do Paulo Estevam? Ele achou que o filho dele estava louco. Ó, a gente ir encerrando, nós vamos trabalhar só com essa mensagem do Emmanuel. Eu vou pular outra para a gente terminar com uma frase extraordinária do livro Falando da Terra. Mas, ó, para a gente fechar essa mensagem do livro Dinheiro. Ser grande à frente dos homens, olha o versículo de hoje. Ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia, sem qualquer obstáculo. Quem é o maior no reino dos homens? Quem é o maior no reino dos céus? No reino dos homens?
Simples, é o que for mais astuto, mais inteligente para lidar com o dinheiro. No reino dos homens, não vai em conta. Ah, mas trabalhou duro. Né? Aí vem aqui os messias do mundo moderno, né? O Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk, os messias, né? É os caras que conseguiram. E os que saíram da miséria, então, são os mais cultuados. Conseguiu sair da miséria e chegar lá no topo. É fácil. Você só precisa ficar menos tempo com seu filho. Só precisa dar menos atenção para sua mulher. O que ela não vai reclamar se você entregar um cartão de crédito para ela. Aí o Emmanuel completa. Mas ser pequenino diante das criaturas, para servirmos realmente aos interesses do Senhor, junto da humanidade, é trabalho de raros, de poucos. Esse parágrafo do Emmanuel, para mim, é o melhor comentário do versículo que nós estamos estudando hoje. Ser pequenino perante as criaturas, para ter mais tempo para servir o Senhor, isso é para poucos. Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz. A pobreza feliz, a pobreza voluntária, que sabe se enriquecer de outra coisa. Luz para a imortalidade. Porque o rico ocioso da terra, mas espera aí, o rico ocioso da terra, não, se o cara é rico é porque ele trabalha muito. O Emmanuel está falando de outro trabalho. Em termos de trabalho espiritual, ele é uma toa. É uma toa. Porque ele está sempre faturando, fazendo dinheiro. O rico ocioso da terra é um indigente da vida mais alta. E o pobre esclarecido do mundo, o Zé Mané, aquele que não tem futuro na empresa, porque o tempo dele de folga é dedicado ao evangelho, é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado, onde? Na extensão da obra de Deus, no reino de Deus. Pronto. Comentou o versículo de hoje. Eu vou pular a outra mensagem que eu tinha separado, depois a gente estuda ela, para trabalhar no final, o último slide, uma estampa que o Portinari fez, lindíssima, de São Francisco de Assis. O Portinari pintou muito Francisco de Assis, né? A Catedral da Pampulha é um exemplo disso, né? E é uma pintura lindíssima, e uma fala de um espírito chamado Mariano, lá no livro Falando a Terra, Psicografia do Chico. O Falando a Terra é um livro em que as mensagens são de grandes personalidades da história do Brasil. O Mariano, aqui no caso, é o Marquês de Maricá. Marquês de Maricá foi o braço direito de Dom Pedro I. Começou a subir na política e enriquecer com Dom João VI, o pai de Dom Pedro I. Depois, no Dom Pedro I, ele foi o braço direito de Dom Pedro I, e assim continuou na regência no segundo reinado. Então, é uma figura proeminente. Senhor de escravos, de fazendas. Eu acho muito simbólico e significativo que esse sujeito, que era bem-sucedido no Brasil do século XIX, que depois de desencarnado, ele traga uma mensagem avassaladora sobre esse tema que nós estudamos. E no meio da mensagem ele solte essa pérola aqui. Vejam bem. A maior pobreza não reside no cofre vazio, e sim no coração, ainda incapaz de abrir-se à infinita riqueza do bem comum. O sujeito que era senhor de escravos, auxiliar do imperador, vem me falar que a maior pobreza não é do sujeito que passa no mundo sem bens, sem posses. Uma vez um parente meu ficou indignado porque eu disse que nunca fiz uma poupança na minha vida. Você nunca fez uma poupança na vida? Eu nunca. Eu nunca tive uma poupança na minha vida. Qual o problema, poxa, de nunca ter tido um dinheiro na poupança? Ele ficou indignado. Parece que você é um alienígena, né? Não cuidar desses detalhes da vida. Segundo o Marquês de Maricá, na vida espiritual,
Tanto que ele nem assina mais como Marquês de Maricá. É Mariano, ponto. O Mariano, na vida espiritual, segundo ele, não é esse que é o pobre. Porque este rico do mundo, ele é incapaz da riqueza compartilhada no bem comum, no bem de todos. O mundo é muito rico, gente. Olha a floresta amazônica. Olha a riqueza hidrográfica do Brasil. Olha a riqueza, a fartura de peixes nos rios, nos oceanos. Ou seja, tem recurso para todo mundo. Mas as pessoas não querem mais usufruir das dádivas de Deus e cuidar das dádivas de Deus. Isso para elas não serve mais. Sabe o que elas querem? Posição e o dinheiro que lhes garanta a posição. Essa vida é de uma miserabilidade espiritual de dar dó. De dar dó. Façamos urgentemente o exercício da Joana de Cusa no seriado The Chosen. O exercício de se apequenar, de distribuir os bens todos e ficar com tanto que cabe na lancheirinha de uma criança. Certo? Encerramos hoje. Graças a Deus.